Amém. Já oramos pela palavra. E primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Nesta manhã, neste lugar lindo, meus irmãos. Quinto Racha, faz algum tempo que eu não estou com vocês e para mim é um privilégio. Primeira coisa, eu preciso tirar isto aqui porque eu sou muito assim, de mover as mãos e isto vai derrubar, vocês vão se rir, então é melhor rir agora enquanto não caiu, tá? Tá, pode tirar, por favor, eu prefiro passar sedes, não sedes da palavra, eu não quero jamais, né? Então, abram comigo só as vossas Bíblias num versículo, em 1 João capítulo 4, versículo 10, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Primeiro João 4:10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou repetir, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, fala conosco, esse é o nosso desejo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, como foi falado aqui, temos sede de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos para ministrar o coração de cada um daqueles que estão aqui presentes, que são pessoas que juntamente comigo estão nesta jornada maravilhosa rumo ao céu. Senhor, todos nós queremos a promessa, todos nós queremos chegar na terra prometida. Senhor, mas é na jornada que o Senhor faz coisas maravilhosas. Na verdade, o Senhor está mais interessado na jornada, naquilo que acontece na jornada, do que em nós alcançarmos o prêmio, Senhor. Tu desejas que nós chegamos até Ti, mas, Senhor, no processo, o Senhor está nos ensinando coisas que nós precisamos tanto, que vai fazer toda a diferença na vida que nós vamos ter contigo. Pai, se nós recebemos o prêmio e não temos o nosso caráter tratado por Ti, aquele prêmio que veio das Tuas mãos nem nos fará bem. Esquecemos do abençoador, nos apegamos à bênção, Senhor, mas nós não queremos isso. Queremos sim ser abençoados, mas Pai, jamais queremos esquecer do abençoador. As bênçãos vêm e elas vão, mas o abençoador, que é o Senhor, permanece para sempre. Pai, queremos estar apegados a Ti, aprender a estar apegados a Ti. Em nome de Jesus, que possamos aprender acerca do Teu amor nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Aleluia. Quando nós pensamos em amor, logo vem à nossa mente 1 Coríntios capítulo 13. Que fala que o amor, ele tudo espera, tudo sofre. Aquele texto que nós tanto amamos. Mas na verdade essas são as características do amor, né? Mas neste texto de 1 João 4:10, nós vamos ver a definição do amor. O que é o amor? E não há nenhuma definição mais excelente do amor do que Deus entregando o seu Filho por nós. Não tem nada. Desculpa eu estar comovido, porque eu sei que Deus está presente aqui, neste lugar, né? Eu cresci na igreja. Eu cresci dentro de uma igreja. Eu nunca saí da igreja. Eu saí, o meu coração teve fora da igreja. Nunca deixei de estar no culto. Fui hipócrita muitas vezes, mas nunca deixei de estar na casa do Senhor, porque eu sabia que esse era o meu lugar. Houve momentos que eu estava na igreja, mas meu coração estava longe, desejando outras coisas. Mas eu sabia que o meu lugar era ali. Mas eu posso vos dizer uma coisa, eu tenho 40 anos agora. Deus nunca deixou de me surpreender. E se você buscar, como a pastora Cibele estava falando aqui, Deus nunca vai ser monótono. Servir a Deus nunca vai ser cansativo. Eu vejo pessoas que estão servindo a Deus há tão pouco tempo, talvez há 2, 3 anos, e acham que já não tem mais nada. Estão cansados, acham monótono, acham que já não tem mais nada de interessante, ficam esperando um espetáculo novo, uma apresentação nova, um cantor novo, mais fenomenal. Mas quando você conhece a fonte que é Deus, você não precisa de nada.
Uma abertura de culto para você é suficiente para você se quebrantar. O fechar a porta do teu quarto, se ajoelhar na presença de Deus e dizer Pai. Só dizer Pai, você já se quebranta. E eu me alegro nisso, porque eu continuo me quebrantando. E eu quero ter 80 anos, eu quero ter 90, o tempo que Deus permitir eu viver. Eu quero estar chorando na presença dEle, como uma criança, como alguém que chegou pela primeira vez na presença dEle. Isso é tudo para explicar porque eu estou chorando, tá? Eu amo estar na presença de Deus. Amém? E esta é a definição de amor. A maior definição de amor é que Deus entregou o seu Filho por nós. Ele deu o seu Filho, Ele entregou. O outro dia, eu estava conversando, foi agora no feriado, estava conversando com o irmão da igreja. E ele estava comentando uma situação que ele passou, que marcou a vida dele. E confesso que já ouvi muita coisa, já ouvi muita pregação, muita ilustração. Mas esta me marcou assim, de uma forma muito profunda. E ele estava falando que quando ele era criança, ele também cresceu numa igreja e ele foi na casa de um amigo dele que era filho de um pastor. E eles estavam brincando e aquele menino, amigo dele, fez algo errado. Ele não falou o que foi. E naquele momento o pai dele, o pai do menino, sendo pastor, sendo pai também, disse para ele, olha, Fernando, vai para sua casa agora. Eu preciso conversar com o teu amigo, eu preciso conversar com meu filho, preciso corrigi-lo. E ele depois ficou sabendo da história porque o amigo dele contou o quanto ele foi marcado por aquela situação. O quanto a vida dele mudou. Hoje esse amigo dele, que era o filho na época, hoje é pastor e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. E ele atribui aquele momento com o pai dele como fator determinante. Porque naquele momento o pai chegou nele e disse assim, filho, você sabe o que você fez? Ele disse, eu sei. Você errou, eu errei, pai. Você merece apanhar agora. E ele falou, eu sei, pai. E ele falou assim, filho, você quer apanhar? Ele falou, pai, eu não quero apanhar. Obrigado. Você quer apanhar? E ele disse, não, pai, eu não quero apanhar. Ele falou, então tudo bem. Então agora você vai pegar na cinta e você vai bater no pai. Ele falou, como assim, pai? Ele falou, não, alguém vai ter que apanhar. Você errou. Então eu vou apanhar no teu lugar. E o filho não queria fazer aquilo, mas ele falou, você vai ter que bater. E obviamente o filho bateu com a mínima força que ele pudesse. Ele disse, não, você vai ter que bater com força. Porque eu iria bater com força em você. Tem que haver um castigo para o erro que foi feito. E naquele momento, o filho com lágrimas começou a bater no pai por uma coisa que ele tinha feito errado. E diz que aquilo marcou tanto a vida dele. E o pai depois se levantou, depois da correção, e disse, filho, eu quero que você saiba que foi isso que Jesus fez por você. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele levou o castigo que era nosso. Eu já tinha ouvido muitos exemplos, mas nunca tinha visto. Isto não é uma ilustração, não é... Isto aconteceu realmente. Um pai, eu já tinha feito algo assim, não tão a fundo, né? Houve um momento que a minha filha fez algo terrível e ela merecia apanhar. Eu estava irado naquele momento, ela merecia apanhar, mas naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração e ele falou, ensina ela o que significa misericórdia. E eu falei, filha, você merece apanhar. Mas hoje eu vou te ensinar uma coisa, uma palavra chamada misericórdia, que é você não receber o que você merecia. E eu vou ser misericordioso com você. Hoje você não vai apanhar. Hoje você não vai ter nenhum castigo para o erro que você cometeu, por causa de um ato de misericórdia da minha parte como teu pai. Mas este exemplo deste homem foi tremendo. Uma ilustração muito profunda. E esta é a maior definição de amor, em que Deus entregou o seu Filho por amor de nós. Quando nós olhamos para o nosso amor, nós vamos ver que o nosso amor, ele oscila mediante as circunstâncias. É um facto. O amor de Deus é constante. Deus nunca pode te amar mais, porque o amor dele é perfeito. Como é que você melhora a perfeição? Deus não tem como te amar menos. Ele é perfeito. O amor de Deus por você é uma linha constante. Ele já começa no ponto de perfeição e ele não terá fim. Deus ama, a Bíblia diz que Deus ama a toda a humanidade e quer que todos se salvem. Infelizmente, por causa do pecado, esse amor não tem como atingir a vida das pessoas. Mas isso não significa que Deus não ama. Quando Deus é obrigado a corrigir, quando Deus é obrigado a castigar,
Quando Deus lança até no inferno, não é porque o amor dele deixou de existir pela pessoa que pecou, mas ao amar, ele é obrigado, por causa da justiça, porque Deus é amor e ele é justiça, ele é obrigado a castigar também. Mas o amor de Deus é constante. O nosso amor, ele oscila, ele sofre altos e baixos. O nosso amor, ele aumenta exponencialmente após um culto como este. Você vem na igreja e você recebe a palavra de Deus, você vem na frente do apelo, e obviamente que o teu amor, ele cresce. Nós estamos expostos, nós somos sensíveis ao mover de Deus no lugar, ao mover da música, das palavras bem colocadas, e aquilo nos comove e levanta, aumenta o nosso amor, e isso é ótimo. Mas muitas vezes, até no dia seguinte, às vezes ao sair do culto, uma circunstância adversa que nos acontece, já faz com que aquele amor diminua um pouco, ou às vezes até muito, ou quase, não digo desaparecer, mas às vezes até parece que sumiu. Algo que estava tão maravilhoso. Por quê? Porque o nosso amor, ele é de altos e baixos. Acontece com os melhores, acontece com pastores. O nosso amor por Deus não é constante. Desculpa se eu estou vos escandalizando com isso. O meu amor por Deus não é uma constante. Eu sou humano. Eu passo por momentos de falhas. O meu amor nem sempre está naquele nível perfeito, maravilhoso com Deus. E aliás, ele nunca é perfeito, mas muitas vezes ele está num lugar muito elevado. Mas eu passo por momentos de distração. Eu passo por momentos em que eu deixo que as coisas me afetem. E o meu amor por Deus, ele passa por oscilações. E nesta manhã eu estou aqui para vos dizer, para você não confiar tanto no teu amor por Deus, como no amor que Ele tem por você. Confie no amor de Deus por você, e não no teu amor por Deus. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração neste dia. Nós vemos que isso acontece com os melhores. Por exemplo, Elias. Veja, ele derrubou os 400 profetas Baal. Através de uma fé assim, contagiante, uma fé tremenda, ele fez descer fogo do céu. E não somente queimou um altar ali, e uma lenha. Não, aquilo ainda estava molhado. Tinha água em cima. Então, o grau de dificuldade para você fazer uma coisa molhada, incendiar, era maior. Então veio fogo do céu de uma forma tão potente, tão maravilhosa. E ele venceu. Mas o amor dele, como o nosso também, ele oscila mediante as circunstâncias. E ele, poucos momentos depois deste momento que deveria fazê-lo sentir um super-herói, ele estava se escondendo numa caverna com medo de Jezabel, com medo de uma mulher, porque ela tinha feito uma ameaça. Eu sei que às vezes, né, as nossas esposas, o jeito que elas falam é assustador, e ela não era esposa dela, né? Você vai na fábrica e você enfrenta todo mundo, mas quando a tua esposa fala, você... Né, ok, isso é outra pregação. Mas este homem, sendo um grande exemplo para nós de fé, ele sofreu um momento em que a fé dele, o amor dele, teve uma oscilação, teve um decréscimo. João falou muito acerca do amor no evangelho dele, acerca de Jesus, e nas 3 epístolas de João. Ele fala muito sobre o amor. E 1 João 4 é um dos capítulos que fala mais acerca do amor. João era alguém que entendia muito o amor. Mas nesta manhã nós vamos ver que é apenas no livro dele, nos livros dele, que ele descreve o discípulo a quem Jesus amava. E não sei se você acha interessante, mas imagina eu pegar e eu dizer assim, olha, eu saí para jantar, né? Estava lá eu, pastora Kira, Maquela, Cibele e o discípulo a quem Jesus ama, né? Não parece um pouco soberbo, né? Não parece assim um pouco estranho, né? Estavam lá eles e o tal a quem Jesus ama, né? Eu estava lá na igreja Toyohashi, estava lá aquele irmão, aquele outro e tal, estava todo mundo, e estava lá o discípulo a quem Jesus ama. É meio estranho, nós lemos, achamos bonito, mas para pensar, quem ouvia ele falar, parecia que ele estava se gabando. Nossa, ele se acha. Mas hoje nós vamos ver que ele não estava se gabando dele mesmo, ele estava se gabando do amor de Deus por ele.
E nós devemos aprender a nos gabar, não do nosso amor por Deus, mas do amor que Ele tem por nós. Faz toda a diferença. Vai nos manter de pé nos momentos difíceis. Porque o diabo vai vir tentar te acusar. E se você depender do teu amor por Deus, querido, vai haver momentos que você vai se sentir um fracassado, porque vai haver momentos que você vai falhar. Mas quando você confiar no amor que Deus tem por você, independente da circunstância que você vai estar passando, você estará firme, você estará sustentado, você estará sobre uma rocha inabalável que é Jesus. Nós vimos o exemplo, a diferença entre a lei e a graça. Nós vemos que a lei declara que temos que amar de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu costumo dizer amar com um café, né? Corpo, alma, força e entendimento. Café é fácil de entender, C-A-F. Coração, alma, força e entendimento. Davi, ele falhou debaixo da lei, porque a lei condena os melhores entre nós. Mas a graça de Deus, ela salva o pior dentre nós. Não é maravilhoso isso? Que a graça de Deus, ele salva os piores. Mas a lei condena até os melhores. Até os melhores, aqueles que mais amam, diante da lei, caem, fracassam. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele falhou diante da lei, porque ele também era homem e ele era falho. Debaixo da lei de Deus, foi pedido a Moisés que ele tirasse os seus sapatos diante dele. Mas debaixo da graça, o pai do filho pródigo disse: coloca sapatos nos pés dele, coloca sandálias, porque ele é digno de estar em minha presença. A lei e a graça são totalmente diferentes. A lei tem o propósito de trazer o conhecimento do nosso pecado e nos levar à cura que há em Cristo Jesus. Agora eu gostaria de vos transportar até o exemplo de um homem tremendo, e eu não quero colocar ele aqui como o vilão da história, mas eu quero que vocês vejam a vida de uma pessoa que se gabava do seu amor por Deus, e essa pessoa foi Pedro. Graças a Deus que ele se converteu. Mas em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, Lucas 22, 31 a 34 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro estava determinado, ele decidiu: eu quero servir a Deus. Ele desejava muito, e não havia nada de errado na motivação dele. A motivação dele estava correta. Quando você deseja servir a Deus, não há coisa mais linda. E Pedro queria, e ele estava disposto a fazer loucuras pelo Senhor. Só que havia uma coisa que Pedro não entendia. Ele não entendia a fragilidade do amor humano, a fragilidade do nosso amor diante de circunstâncias inesperadas. Nós só vamos saber a nossa capacidade quando as situações se apresentam. Não tem como você dizer, mesmo que a morte tente fazer negar a fé, você não vai saber, a não ser que essa situação se apresente a você. Não, nem que alguém olhe de cara feia para mim, nunca vou negar Jesus. Não, nada vai me separar do teu amor. Oh Deus, eu estou aqui no altar chorando, eu estou aqui no encontro, dizendo nada, nunca ninguém vai me afastar do teu amor. Querido, glória a Deus, e faça confissões deste tipo, mas faça elas confiando no amor de Deus por você e não na tua capacidade, porque há momentos que nós vamos falhar, mas quando nós falhamos, apegamos-nos ao amor de Deus. Pedro estava se gabando do amor dele e da capacidade dele natural de amar. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele na verdade estava dizendo: olha, basta deste tipo de amor, chega. Vejam o meu amor por vocês na cruz do Calvário. Basta deste tipo de amor. Muitas vezes nós sofremos quando passamos tempo pensando se estamos amando a Deus o suficiente.
quanto menos pensamos no nosso amor por Deus e mais sobre o amor dele por nós, o nosso amor por Deus vai aumentando e nos tornamos mais firmes. Nós devemos gastar tempo nos apegando ao amor de Deus. Dizem, Deus, eu quero te amar cada dia mais. Mas sabe o que acontece? Onde o diabo gosta de nos acusar, é quando teu amor passa por um momento de oscilação. E você não tem a capacidade de chegar até Deus, porque você sente-se condenado, você se sente mal, você se sente um lixo. Como é que eu posso não estar amando a Deus? Eu não posso nem orar. Como é que eu vou orar e falar com Deus assim? O meu amor está num nível baixíssimo. Não, eu não posso me apresentar a Deus assim. Eu me sinto mal. E vamos nos esfriando. Mas se nós gastarmos tempo pensando no quanto Deus nos ama e no que Ele fez na cruz do Calvário por nós, nós vamos nos apresentar a Ele dessa forma e dizer, Deus, olha, mais uma vez, o meu amor por Ti falhou. Mais uma vez eu chego aqui e em vez de eu estar aqui pulando de alegria por tudo que o Senhor tem feito, eu tenho mais do que motivos para declarar. Eu posso contar as bênçãos, não devo jamais me esquecer de nenhum dos Teus benefícios, mas Senhor, eu me apresento aqui quebrado. Eu me apresento a Ti, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas Senhor, eu me apresento a Ti, não porque eu confio no meu amor, porque Senhor, eu estou numa situação lastimável, mas eu chego a Ti porque eu sei que o Senhor me ama. E esse amor vai afetar o meu amor por Ti. Eu sei que eu Te amo, mesmo que a minha demonstração desse amor está enfraquecida por esta circunstância, por este momento que eu passei. Mas Pai, eu jamais vou me afastar de Ti, porque o que me mantém de pé não é o meu amor por Ti, mas é o Teu amor por mim. É disso que eu vou me gabar. João, ele se gabava desse amor de Deus por ele. Em João 21:20 diz assim, então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto é este, falando de João? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou correntes entre os irmãos e dito e tal, e por aí em diante. Desculpem, não era para ter lido esse versículo. Aqui Pedro, ele já tinha negado Jesus, já tinha se arrependido. E aqui ele olha para João, que foi o único discípulo que não abandonou a cruz. Foi o único discípulo que não se afastou de Jesus. Pedro o negou. Pedro, por mais que se gabava do amor dele por Deus, no momento, na hora H, ele chegou até a praguejar. Ele disse, não, eu não o conheço 3 vezes. E graças a Deus se arrependeu, porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Glória a Deus por isso. Mas ele pôde entender ali que o amor dele tinha falhado. E agora ele olha para João e ele quer saber, e ele diz assim, o que é que vai acontecer com este? Porque Jesus acabou de revelar que Pedro iria sofrer muito no ministério dele. Que ele iria ser um servo, mas que ele ia passar por momentos difíceis. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados. Significa que eles morreram, não de velhice, não de uma enfermidade, mas foram mortos. Alguns crucificados, outros cerrados ao meio, outros... Tantas formas terríveis. João foi o único discípulo que não morreu martirizado. Ele morreu de morte natural, de velhice. Não morreu na ilha de Patmos, mas ali ele teve uma grande revelação da parte de Deus. O último livro da Bíblia foi a ele que foi entregue. O facto de você confiar no amor de Deus para você e isso te manter de pé, de você não se gabar da tua capacidade, mas de você constantemente aproveitar cada momento que você tem na igreja, em casa, reclinar a tua cabeça no peito de Jesus, ouvir a batida do seu coração, estar interessado no que é importante para Ele, vai te manter de pé. E você vai passar por circunstâncias que derrubam os outros. Situações que fazem os outros cair para um lado e para o outro. Situações que vão fazer alguns negar e em nome de Jesus poderão e vão se arrepender. Mas você não é obrigado a passar por isso. Você não tem que, eu aprendo com meus erros. Não, falo como um dia eu ouvi. Eu não tenho tempo para aprender com meus erros, eu prefiro aprender com os erros dos outros.
Se você vê um caindo de um lado, outro do outro, não siga o mesmo caminho. Siga o caminho de João. Reclina a tua cabeça no peito de Jesus. Aprenda dele, que é manso e humilde de coração. Toma o jugo dele, que é suave. Você está cansado, sobrecarregado, vá a ele. Entrega o teu fardo e ele vai te entregar algo leve. E você vai começar a aprender dele. Sabe qual é o problema? É que nós vamos até Jesus, vimos até num culto, e nós até aprendemos a lançar nossas cargas sobre Jesus. E receber dele o jugo que é suave. Só que há uma falha aí que nós temos muito grande como igreja. Nós não nos dispomos a um processo de discipulado com Jesus. Porque ele diz, e aprendei de mim, não é opcional. E ele diz, né, lançai vossas cargas sobre mim. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Né? E aí o que acontece? Você naquele momento, quando você lança a tua carga, você tem que ouvir a segunda parte, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque quando nós aprendemos com Jesus, quando nós recebemos dele essa mansidão e essa humildade, nós vamos ser capazes de evitar essa carga voltar sobre nós. Agora, quem não se dispõe a um processo de discipulado com Cristo, o que acontece é que ele lançou a carga, recebeu um alívio, mas logo em seguida ele já está pegando coisas novas sobre ele, se sobrecarregando com o pecado. Porque a única coisa que vai nos livrar do pecado é aprender com Cristo. É por isso que às vezes passamos coisas entre nós, como família, como igreja, entre amigos, coisas que falamos, coisas que fazemos, e a única coisa que às vezes dá vontade de falar é dizer assim, querido, não foi com Cristo que você aprendeu isso. Esse tipo de palavras, esse tipo de atitude, não vou perdoar agora, não consigo amar, não consigo olhar na cara, ou não vou com a cara daquela pessoa. Querido, não foi com Jesus que você aprendeu isso, porque Jesus não fala assim, Jesus não age assim. Agora, quando nós lançamos sobre ele as nossas cargas, e recebemos o fardo, o jugo que é suave, nós nos sentamos com Maria no mundo de Marta, no mundo atarefado, que todo mundo tem um monte de coisas para fazer, e nós nos dispomos a aprender dele, que é manso e humilde. Nós aprendemos dele. E quando você aprende com ele, você não vai ficar triste com algumas coisas que acontecem? Claro que você vai. Mas aquilo não vai chegar ao teu coração. Não vai te afetar, porque você está apegado ao amor dele por você. João, ele se gabava, e eu sei que parece estranho. O nome dele significa favor de Deus. Já Simão significa pedra, né? Algo que compara-se mais com a lei. Já João era alguém que o próprio nome distinguia o facto de que ele queria a graça de Deus sobre a vida dele. Ele recebeu até alguns privilégios especiais, como ele não passar pela morte, ele ter uma revelação do Apocalipse, do final das coisas. Recebeu diretamente de Deus. Gabar-se do amor de Deus por nós não nos leva a ficar folgados, se for feito corretamente. Porque a nossa resposta a esse amor nos constrange a viver em santidade, a vestir as vestes nupciais, enquanto desfrutamos do favor do nosso Rei Jesus. Então, é fácil alguém aqui no culto dizer assim, uau, gostei da mensagem pastoral, finalmente, uau, que estou aliviado, né? Não vou mais precisar me preocupar em amar Jesus, né? Eu agora posso ficar na boa, porque Ele me ama, o amor dele por mim é perfeito, eu faço o que eu quero, e é só ir lá e dizer, o que importa é que o Senhor me ama, né? Se eu me desviar, Ele me ama, eu vou me gabar do amor dele por mim? De forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que se você se gaba do amor de Deus, se você fala mais do amor que Deus tem por você, não que você vai deixar de falar do amor que você tem por Deus, mas você tem que falar muito mais do amor que Ele tem por você. E se esse gabar é correto, esse amor que realmente Deus está trazendo sobre a tua vida, Ele vai te constranger. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, vai te levar. É por isso que Tiago diz, olha, mostra-me a tua fé e eu mostro as minhas obras, porque fé sem obras é morta. Se o teu amor por Deus não te leva a servi-lo mais, desculpa, não é amor. E você não confia verdadeiramente nesse amor. Você não entende o que Ele fez na cruz do Calvário por você. Eu não conseguiria, como ser humano, como pai,
chegar no aeroporto de Nagoya e pegar a Bibi, essa minha filha que eu tanto amo, a caçula. Eu amo as outras também, óbvio, mas quando é bebê é outra coisa. Ela até agora está com 5 anos, ela usa mamadeira escrita I love Papa, porque a Cibele tirou a mamadeira dela com 2 anos, eu devolvi, porque eu quero ela usando aquela mamadeira, e eu quero que ela tenha a sensação que ela é bebê. Eu sei que antes de entrar jogar com ela vai ter que tirar. E ela, estou falando isso aí, mas ela não tem vergonha, ela fala para as amigas todas que ela ainda mama na mamadeira, né? Mas eu não conseguia pegar na minha filha, levá-la no aeroporto, colocar uma mochilinha da Dora ou dos Milinguides, sei lá, nas costas dela, colocar uma roupinha e dizer: filha, você vai viajar, papai e mamãe não vai junto, você vai sozinha, você vai entrar nesse avião, você vai para o outro lado do mundo. E eu sei que isso já é difícil, filha. Você ficar longe do papai e da mamãe, que te ama, que te protege, já é difícil. Mas eu quero falar mais uma coisa para você. Você vai para lá e você vai morrer. Tem mais uma coisa para te falar. Você vai lá, sozinha, você vai morrer. E as pessoas por quem você vai morrer te odeiam, não querem nada com você. Estou te entregando para morrer por pessoas que não querem nada com você. Deus fez isso por nós. Nós não entendemos a profundidade do amor de Deus. Nós não entendemos, se nós não servimos, se o amor dele por nós não nos constrange à santidade, não nos constrange à mudança de caráter, aprendemos com ele que é manso e humilde de coração, então alguma coisa está errado. Quando a Bíblia fala daquela parábola do rei que fez umas bodas de casamento ali, convidou todo mundo e as pessoas rejeitaram, aí ele mandou vir todas as pessoas que estavam na rua e vieram, e a Bíblia diz que ele entrou na festa e ele encontrou um homem ali que não estava vestido com as vestes nupciais, e ele então mandou, e ele disse: como é que entraste aqui sem essas vestes nupciais? E ele mandou atar os pés e as mãos e lançou nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes e trevas. E muitas pessoas não entendem essa parábola e pensam: nossa, que agressividade, eu prefiro nem ler essa última parte. Nossa, precisava ser tão agressivo, lançar fora, lançar assim no inferno. Eu sempre, quando eu li esses textos que dizia: lança nas trevas exteriores, onde há cegueira, no exterior não dá trevas e ranger de dentes, eu sempre pensei como uma simbologia de lançar no inferno. Mas Deus falou comigo que não é inferno, está fora da bênção de Deus. Está cego, não está mais enxergando a luz. E ranger os dentes, porque naquela época, quando você ia num casamento, numa boda de casamento, tinha uma veste nupcial que você tinha que usar. Você tinha que colocar uma veste, alguns já traziam de casa, e outros, sendo mais pobres, ou seja qual fosse a razão, não tendo, era-lhe providenciado na festa uma veste e era colocado sobre ele. Porque seria uma desonra para os noivos você estar lá sem uma veste nupcial. É a mesma coisa que você ir num casamento, num funeral, e você vir com roupa vermelha, cores vivas. Normalmente, assim, eu sei que algumas pessoas não reparam muito, mas há nacionalidades, há países, por exemplo, Portugal, é uma ofensa. Há restaurantes em Nova York e em outros lugares do mundo que você não pode entrar sem ter um paletó. Eles até permitem tênis, jeans, tudo, mas você tem que colocar um paletó. Alguns clubes de golfe. Então, se você não trouxe de casa, você vai ter que usar um daqueles que eles providenciam. E nas festas, naquela época de casamento, você tinha que ir daquela forma. Você também não vai de shorts de banho, camiseta num casamento do seu amigo. Pode não gostar de terno, mas você vai colocar a melhor roupa. E aquele homem, ele entrou neste casamento, nestas bodas, desculpem, e ele não tinha vestes nupciais. Agora, você pode pensar: espera aí, mas não pode ter acontecido que o cara que estava na entrada lá, foi bem naquela hora que ele foi no banheiro, que estava apertado e não tinha ninguém lá para falar que ele tem que colocar. Então ele entrou e ele estava sem veste nupcial e ele não sabia, estava desinformado. Ok, tudo bem, ele foi no banheiro, alguém chamou, recebeu uma ligação, alguma coisa, e talvez aconteceu isso. Mas depois de algum tempo, será que a pessoa não notou que ela era a única que não estava vestindo aquela roupa? Ela não era capaz de bater no ombro da pessoa que estava do lado, mesmo que ela não conhecesse ninguém, e dizer assim: por que está todo mundo vestido assim? Ah não, você não sabe, você tem que vestir estas vestes. São vestes nupciais. Você nunca tinha ido num casamento? Nunca fui. Ninguém te deu nada lá na entrada?
Não. Ele deve ter ido no banheiro. Né? Mas olha, você tem que voltar lá, vai lá pedir que ele vai te dar. Olha, aquele senhor que está lá na entrada. Você não pode ficar assim aqui. Será que é possível ele estar ali comendo, desfrutando daquela bênção na festa, e ele não ter visto que ele não estava com aquela roupa, que ele era o único? Aqui é um ato deliberado da parte dele. Ele sabia o que estava fazendo. Não foi uma coisa com base em ignorância. Ele sabia, ele deliberadamente não queria colocar a veste nupcial. Mas mesmo assim, ele não queria ir embora da festa, ele queria desfrutar. Quando nós vimos até Jesus, entramos na igreja, quando entramos no reino de Deus, nós começamos a fazer parte de uma festa do alimento da palavra de Deus que vem a nós e nós começamos a desfrutar. E se a pessoa que estava na porta, se a pessoa que deveria te discipular, se a pessoa que deveria te falar, olha querido, você precisa mudar algumas atitudes, há coisas que não condizem, não na tua roupa, mas no teu caráter. Porque eu sempre falo que Deus não coloca roupa nova no homem velho, Deus coloca um homem novo em roupa velha. Ele muda primeiro o nosso interior, para depois mudar o nosso exterior. Não é dizer agora você tem que usar terno e gravata, porque crente é assim, não é mudar nosso caráter, nosso jeito de falar, nosso jeito de nos expressar diante das pessoas. E mesmo que a pessoa na entrada, ninguém te falou, você senta no meio da igreja, a partir do momento que você já está há alguns meses na igreja, você vai ter que notar que santidade tem que ser, e é o lema da igreja, as vestes nupciais. Você não tem como continuar no reino de Deus sem você se vestir de santidade. E se nós não nos vestimos de santidade, vai chegar o momento que nós não suportamos mais a igreja. E depois acontece aquelas situações que a pessoa diz, pastor, eu vou sair da igreja, eu não quero estar mais aqui por causa disto, por causa daquilo, por causa de tal pessoa. E o mais interessante, pastor, que as pessoas pensam que elas estão saindo da igreja. Ela não está saindo da igreja. Uma vez tem uma pessoa que veio ter comigo e falou, pastor, eu estou saindo da igreja. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração, ele não está saindo da igreja, mesmo que ele vai sair, mas não é ele que está saindo, sou eu que estou tirando ele, porque ele tem se rejeitado de vestir as vestes nupciais. Só que como é que Deus tira? Deus não pode usar o pastor para dizer, sai daqui, porque nós não podemos tirar o trigo do joio. Mas Deus vai causar com que aquela pessoa não tolere mais a igreja, não tolere mais as pessoas, e ela vai achar que é ela que está saindo, e quando ela sai, ela vai para as trevas. Ela não consegue mais enxergar as coisas do mesmo jeito. Mesmo que ela vá para outra igreja. Quando há mágoa no coração, há trevas. E ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? É assim, ó. Que raiva. Não é isso, ranger de dentes? Ranger de dentes é que a pessoa não consegue ficar calada. Ela tem que colocar a culpa em alguém. Você já viu alguém sair? Eu estou saindo porque eu fui errado. Eu vou deixar de servir a Deus porque eu sou terrível. Não. É por causa, normalmente, o primeiro saco de pancada é o pastor. 50% da culpa, normalmente, é do pastor. Né? De vez em quando, nós temos uns assumis e eles colocam a culpa em algumas outras pessoas, alguns outros errados na igreja. Às vezes, é a esposa do pastor. Né? Eu, infelizmente, a minha esposa não me ajuda muito nessa parte. Tá? Porque até hoje não vi ninguém colocar a culpa nela. Então, aquilo que era para ser um pouquinho, pelo menos, de culpa dela, ela joga tudo para mim, porque... Né? As pessoas se irritam facilmente comigo e nunca com ela. Então a porcentagem que era para ser dela é toda para mim, né? Não sei se eu devo de agradecer ou não. Mas quando nós nos rejeitamos de vestir a veste nupcial, que é a santidade na igreja, quando nós tentamos andar ano após ano e não mudar o nosso jeito de falar, quando alguém diz algo que não gostamos, já ficamos cara emburrada, fechada. Ah, querida, é que eu sou assim, eu sou sincero, eu não posso ser hipócrita. Não vou chegar na igreja sorrindo se está tudo mal. Pode chegar assim, e não é hipocrisia, não. Ah, mas está tudo mal, como é que eu posso estar sorrindo? Pode sim, porque as pessoas não têm nada a ver com o seu problema. E segundo, aquela mulher que ganhou um filho por milagre da parte do profeta, e ele morreu nos braços dela, e ela foi ter com o profeta, e no caminho encontrou com o servo do profeta, e o servo do profeta perguntou, como é que está você, teu filho, tua casa, tua família? E ela disse o quê? Está tudo mal. Não, vai tudo bem. Hipócrita. Que hipócrita, o filho morreu e está falando que está tudo bem? Hipócrita, crente hipócrita. Tem que ser sincera, tinha que estar de cara fechada. Tinha que dizer que estava tudo mal. Não, estava tudo bem. Porque o problema dela já estava entregue nas mãos de Deus. Teu problema pode ainda não ter sido resolvido, mas ele já está entregue nas mãos daquele que pode resolver. A tua cara feia não vai mudar a circunstância.
O teu Deus pode mudar a tua circunstância. Então eu posso sim subir no púlpito e pregar e estar passando por lutas, se eu já coloquei diante de Deus. Agora, se você não orou, se você não falou, Deus está nas tuas mãos, aí sim, vir na frente e sorrir, estar dentro da igreja sorrindo, e você não entregou o teu problema a Deus, não lançou a tua carga sobre Deus, e sorrir, aí sim, isso é hipocrisia, é verdade. Então seja sincero e fica de cara fechada. Não seria interessante se isso fosse um lema na igreja, né? Irmão, você está de cara fechada, você não orou, né, querido? Não está orando, né? Eu orei, não. Se você tivesse orado, né, você não estaria assim. Então, se você está de cara fechada, você está sendo sincero e você faz muito bem de estar de cara fechada. É porque o teu problema persiste, né? Então, pode ficar de cara fechada. Você não seja hipócrita, querido. Nós devíamos de ter esse lema dentro da igreja. O amor de Deus tem que nos constranger a ter mudanças de atitudes, a perdoar com mais liberalidade. Com mais liberalidade. Às vezes guardamos coisas no nosso coração. Lembro do pastor que estava falando acerca de 2 pessoas na igreja que não conseguiam se perdoar e estavam numa situação terrível, e eu não estava conseguindo, cada um dava uma desculpa e eram contrários uma à outra, as duas se confirmavam, estavam falando a verdade. E ele, naquele momento, o Espírito Santo dirigiu, ele disse, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Cada uma vai orar, mas com sentimento, sabendo o que você está falando. Pode repetir a oração do Pai Nosso. E uma orou completamente. Aí a segunda, quando foi orar, disse assim, perdoa as minhas dívidas como eu. Ela virou e foi embora. Porque ela entendeu o poder daquelas palavras. Porque ela sabia que se ela não liberasse o perdão, Deus não ia poder perdoar a vida dela. Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos dizendo a Deus, Deus não precisa mais me perdoar. Senhor, aquele errozinho de nada que eu fiz, aquela mentirinha branca que eu contei, ela pode me levar para o inferno, porque eu não perdoo algo que alguém fez contra mim. Nós temos que deixar o amor de Deus nos constranger. Nós temos que nos gabar do amor que Deus tem por nós. Em 1 João 4,17, um pouco mais adiante, desculpa. 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo, né? Então nisto é aperfeiçoado o amor, que do jeito que Ele é, assim somos nós neste mundo. Como Ele é agora, nós somos agora também. O nosso viver, quem nós somos, depende do amor dele aperfeiçoado em nós, não do nosso amor. Óbvio, eu volto a dizer, não fique folgado, não significa que você não tem que amar a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Não é para ficar folgado. Se você está folgado é porque o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado em você. Mas quando o amor de Deus está sendo aperfeiçoado, nós vamos poder nos apresentar, e tal como Ele é no mundo, nós também o somos. Nós vamos ser uma representação clara de quem Jesus é. Jesus um dia perguntou para os discípulos, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E uns disseram, uns dizem que você é Elias, outros João Batista, um dos profetas. E naquele momento ele entrou com aquela pergunta e diz, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Né? E Pedro naquele momento disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E naquele momento foi uma revelação tremenda, mas o desejo de Deus neste momento, e quando Ele pergunta para cada um de nós, quem você diz que eu sou, não é tanto só em palavras, mas muito mais em atitudes. Quem é que você diz ser Jesus na tua fábrica? Pastor, eu de vez em quando eu subo lá e eu prego e tal. Não. O jeito que você trabalha. Como é que você trabalha? Você realmente é uma bênção no teu local de trabalho? Você é uma bênção na tua casa? Quando você entra em casa, todo mundo fica alegre ou todo mundo fica com medo? O pai chegou. A mãe chegou. Nossa, vai reclamar de alguma coisa, né? Qualquer coisinha já fritou, né? Faz 2 ovos para mim. Você faz, querida? Né? Eu quero um ovo mexido e um ovo frito. Aí ela vai lá com todo cuidado, porque sabe que ela é kibishi, e ela faz um mexido, né? E outro frito. Aí ela leva para ele com tanto amor, e ele disse, eu sabia que você ia errar. Você fritou o ovo errado.
tem que ficar adivinhando o que a pessoa quer. Você tem que, pode ser este ovo aqui, este está um pouquinho mais branco que o outro, é um pouquinho maior, meio milímetro. É este que você queria? Como é que você é no teu local de trabalho? Eu conheço pessoas que eles querem grandes bênçãos da parte de Deus, almejam servir a Deus, um ministério. Um dia eu vou estar a tempo integral, um dia eu vou estar servindo a Deus. Não vejo a hora de sair desta fábrica, não vejo a hora de ter uma outra oportunidade, de Deus abrir a porta de negócio para mim. E nós estamos pedindo de quem? De Deus. Não é de Deus que estamos pedindo? De Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus nunca nos vai colocar no lugar de promessa. A promessa de Deus nunca vai se revelar ou concretizar completamente na nossa vida se nós não formos fiéis no lugar onde nós estamos. Outro dia eu estava falando e veio uma frase assim no meu coração que até eu olhei para mim mesmo e falei, nossa, essa foi legal. E foi o Espírito Santo, claro, eu não sou o autor disso, né? Mas eu não vi em outro lugar, mas é um princípio que eu sei que vocês não vão achar estranho e não é a primeira vez que vocês vão ouvir, mas a forma como Deus colocou no meu coração foi que você nunca será um bom governador se você não for um bom escravo e um bom prisioneiro. Ou seja, se você não aprender no lugar onde você está, a tua fábrica é uma prisão para você, querido. Você se sente aprisionado pelo teu chefe. Na tua família existem situações que você se sente aprisionado. Às vezes você se sente desrespeitado, escravizado. Se você não for fiel nesse lugar, Deus não tem como te colocar no lugar de promessa. Você tem que ser fiel. Eu sei que parece agressivo, tá? Perdoe eu ter falado isso aí, né? Se você não for um bom escravo, um bom prisioneiro, eu não quero que ninguém esteja preso, eu não quero que ninguém seja escravo, mas eu quero vos dizer que todos nós vamos passar, eu já tive momentos como esses, onde eu me senti indignado, onde eu senti-me desrespeitado. Aqui no Japão eu trabalhei 5 anos em fábrica, e pela misericórdia de Deus, eu sempre pude ter empregos onde eu me dei bem, mas não eram empregos bons. Mas a atitude faz toda a diferença. Eu lembro quando eu trabalhei numa fábrica ali em Takahama, eles falaram para mim, olha, a seção que você vai pegar é a pior, ninguém quer trabalhar ali, né? Porque era mocinética da Hilux, né? E é muito que bichinho, e são carros que vai para África, etc. Então eles têm que resistir bastante, né? Tem que aguentar muita coisa, estradas ruins, etc. Ele dizia que é muito corrido o serviço, né? E ninguém queria estar ali. As pessoas tinham estado antes de mim, a maioria ficava pouco tempo e tal. E eu entrei ali, eu fiquei 8 meses. Eu só saí porque Deus abriu uma outra porta melhor para mim, né? Mas eu achei interessante que eu cheguei lá e eu não consegui ver. Óbvio que era corrido, óbvio que era cansativo. Óbvio, quando eu tinha 10 minutos que eu apagava num banquinho desta grossura assim, bem estreitinho. Não sei se nas fábricas todas tem assim, mas um banco assim que à volta de uma mesa, um banquinho de madeira, né? E graças a Deus ninguém queria sentar ali, e eu me deitava com os braços assim para baixo e eu apagava. Eu dormia mais naqueles 10 minutos do que numa noite inteira de 8 horas. Eu apagava, era uma delícia, né? Às vezes na minha cama eu custa adormecer, eu tenho saudades, não do banco, mas da minha capacidade de dormir em 10 minutos ali tão profundamente. Mas eu lembro que eu me acostumei com o trabalho de tal forma, em pouco tempo, havia um sorriso no meu rosto, alegria, eu ia trabalhar com alegria. E parecia que aquilo era fácil. Por quê? Por causa da minha atitude. Porque eu disse, Deus, se o Senhor me colocou aqui, eu vou vencer. Eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor. Eu nunca desisto e eu não vou desistir agora. E eu fiz o meu melhor. E chegou um momento onde instalou-se a crise e acabou o Zangyo. E eu estava ali naquela fábrica. E óbvio que não foi motivo de muita alegria para mim, porque eu queria também ser Itachi, apesar que eu gostava do salário de um Zangyo, né? Mas eu tinha 3, 4 horas de Zangyo e eu ali trabalhando. E é uma fábrica muito grande, é a J-Tech. Ela começa em Takahama e acaba em Rekinan. Ela está bem na divisa e é um galpão que pega um pedaço em cada cidade. É uma fábrica muito grande, né? E eu trabalhava bem no meio, não havia janelas perto de mim, a não ser aquelas lá no topo, aquelas fábricas assim que tem aquelas janelas lá em cima. E tudo apagado, tudo escuro. E só uma luzinha, uma ilha ali. Era a minha seção da Hilux. Eu ali trabalhando. Todo mundo reclamando do salário de Teide. Eu tendo Zangyo, adoidado. Até eu sair dali, fui muito abençoado. A Deus abriu uma outra porta de emprego para mim. Ali trabalhei 4 anos, eu ganhava muito bem.
Eu tive posição de chefe, sendo que o meu Nihongo era terrível. Continua. Ok, essa é outra pregação. Mas Deus me deu um lugar de honra. Mas durante 2 anos, porque eu tentei ajudar uma pessoa, e meu chefe mandou eu brigar com ele. Eu não achei que era motivo para brigar, né? E eu fiz a bobeira de chegar e revelar para ele que mandaram eu brigar com ele, mas que eu não iria brigar, não porque eu estava desrespeitando meu chefe, mas porque, tipo assim, eu preferia falar normalmente e dizer, toma cuidado, você fez um furiô, tal, né? E só toma cuidado, eles queriam que eu brigasse com você, mas acho que não é motivo para isso e tal. E eu fui realmente ingênuo, e eu quebrei o laço de confiança com o meu chefe, porque eu expus o meu chefe. E esse cara que não tinha medo de perder o emprego, que ele tinha acabado de entrar, ele já foi lá e confrontou o chefe. E disse, você mandou ele brigar comigo? E o meu chefe preferiu mentir. Ele disse, não, o Nuno inventou. E naquele momento, eles ficaram amigos. O meu chefe ficou com raiva de mim, com razão, porque eu quebrei a confiança, eu não deveria ter exposto. E eles começaram a fazer idime contra mim durante 2 anos. Ele começou a queimar o meu filme com o filho do Satchou. O Satchou gostava de mim, mas o filho dele não gostava. E se dependesse dele, ele me mandava embora. Eu sei que eu estou cantando a história aqui da maioria de vocês, ou muitos de vocês, né? Já passaram por isso, eu sei que não sou exclusivo. Mas eu lembro que muitas vezes eu senti vontade de chutar o balde, né? E eu não chutei, né? Porque eu sabia o que Deus tinha na minha vida, né? E óbvio, também eu ganhava muito bem, né? Que é uma coisa, eu ganhava 1.640 a hora, fora o Zanguiô, né? Tirava 550 mil por mês, né? Isso é até interessante, porque muitas pessoas não permanecem na igreja porque o salário é ruim, né? Porque quando você vem na igreja e Deus está enchendo o teu coração, você permanece, mesmo quando tem idime, e o pastor olhar torto para você, e alguém te perseguir, alguém não falar com você, você for ignorado, você fica na casa do Senhor, você serve a Deus, porque Deus paga muito bem. Agora, quando você não está recebendo nada de Deus, porque você não está buscando, quando você está naquele emprego de 750 ienes a hora, bastou alguém olhar torto para você, você já pega as coisas e vai embora. Eu não abandono Deus por nada. Pode fazer, o pastor Akira pode ficar com... Ele não vai ficar, mas ele podia me xingar, e ele não faz isso. Eu jamais. O pastor Santos podia dizer, você é o pior pastor da Missão Apoio. Eu acho que ele já falou alguma coisa parecida com isso, mas tipo assim, né? Isso me incomoda, porque eu sei o Deus a quem eu estou servindo, eu sei o que Ele me dá, eu sei o que eu recebo na vida dEle, na minha vida da parte dEle. Eu lembro que eu encontrei uma vez com um rapaz na rua, e ele era desviado, ele era de uma outra igreja da missão, né? E ele estava desviado, e eu encontrei ele assim na rua, e eu falei, e aí querido, como é que você está? E ele falou, pastor, as coisas não estão muito bem, eu sei que eu preciso voltar para a igreja, mas pastor, não, é difícil, pastor, porque eu vou ser sincero, né? Assim, eu conhecia, eu nunca tinha sido pastor dele, ele me conhecia também. E ele falou, pastor, é que a balada é muito legal, eu não sei, eu quero voltar para a igreja, mas pastor, eu não consigo esquecer, a balada é muito divertida, é muito... Eu falei, eu entendo, irmão, eu entendo. Mas só uma pergunta, né? As contas da tua alma estão pagas? Você sente paz? E ele, isso eu não sinto, é por isso que eu sinto que eu tenho que voltar para a igreja. Eu falei, vou te dar uma ilustração. Imagina que você tem 2 propostas de emprego. Uma, você vai trabalhar sentado, ar-condicionado, ninguém pega no pé, você faz as horas que você quiser, né? Tudo maravilhoso, o lugar limpo, o horário de entrar e sair é maravilhoso. Só que um detalhe, você ganha 600 ienes a hora. E o outro emprego é pegando com óleo, pega peso, tem chefe pegando no pé, só que você ganha 2.000 ienes a hora. Qual dos dois você vai pegar? Por mais que você queira ar-condicionado, querido, se no final do mês você nem pagar a luz, não pagar a comida, querido, você vai ter que ir para um emprego que se suja, que é pesado, porque vai pagar as contas que você tem em casa para pagar, não é verdade? Falei, querido, a balada, se não fosse bom, ninguém estaria lá. Se a droga e o álcool não fosse bom, ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém usava. É muito bom, mas essa não é a pergunta. Isso é ar-condicionado, sentado, é não ter chefe, é fazer o que você quer. Mas a pergunta é, está pagando as contas da tua vida, querido? Está pagando as contas da tua alma? Não está? Então venha para este emprego terrível que chama-se igreja, né? Só que paga muito bem. Eu gosto de uma placa que eu vi numa igreja, acho que eu já mencionei isso aqui, né? Numa igreja estava escrito nos Estados Unidos, venha trabalhar para o Senhor, as horas são longas, o trabalho é duro e paga mal, mas a aposentadoria é fora deste mundo, né? Nós temos que estar dispostos a servir a Deus, né? Ele paga melhor do que qualquer outro. Nós temos que dizer como Pedro, olha, eu até estou com vontade de ir com aqueles 70, e o Senhor até falou, incentivou, vocês não querem ir também,
Mas Ele disse, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Servir a Deus não é só uma questão de fé, queridos. Vai haver momentos que você tem que servir a Deus. Se não tiver fé, que seja por uma questão de inteligência. Por que é que você serve a Deus? Porque eu não sou burro, sou inteligente. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Vai me perguntar por que é que eu trabalho num emprego que paga 1.500 a hora e por que é que eu não estou num que paga 1.000 a hora. É porque eu sou inteligente, é porque eu tenho projetos e planos para a minha vida, é porque eu não quero morar debaixo da ponte no futuro, quando eu for velho, eu quero ter uma aposentadoria. Por que é que você serve a Deus? Porque eu quero ter a vida eterna, eu não quero morar debaixo da ponte na eternidade. Querido, por que você não compra o Lexus aqui no Japão? Por que você não compra um carrão da hora e gasta o teu dinheiro todo aqui? Eu não gasto, não porque eu não posso, é porque eu não quero, porque um dia eu quero ter a minha casa e o meu carro lá no Brasil. Então, eu podia comprar, mas escolho não comprar. Não é? Tem pessoa que é assim. Eu já vi gente literalmente vegetando aqui no Japão, só para poder ter lá no Brasil. E ele considera que vale a pena se vegetar 3, 4, 5 anos. Nem vai no Monte Fuji para visitar. Não tirou uma foto digital sequer. Não, entende? Até a bicicleta é emprestada. O ventilador aquece no verão, esfria no inverno. É incrível. Tem gente que... Mas por que está fazendo isso? Porque ele não pode comprar? Porque ele considera que vale a pena, ele tendo opções, vale a pena ele se negar esse privilégio para ter lá na frente. E há outros que preferem gastar tudo sem se preocupar com lá na frente. Nós como cristãos, por que nós não vamos na balada? Por que não fumamos, não bebemos? Porque nós não podemos? Claro que podemos. Eu posso me drogar, eu posso beber, eu sou pastor. Eu faço o que eu quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu não faço? Porque eu não posso. Eu tenho braços, tenho pernas, tenho olhos, eu sei onde vende, eu sei como fazer. Por que eu não faço? Porque não me interessa. Não é porque eu não tenho dinheiro, não é porque eu não tenho condições, não é porque eu não sei como fazer, é porque eu escolho que tem algo lá na frente que para mim é muito mais importante e que vale a pena eu negar alguns desejos em resposta ou em perspectiva de algo muito melhor que tem lá na frente. Nós temos que nos apegar ao amor de Deus por nós. No batismo de Jesus, o Pai disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Logo em seguida, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado pelo diabo. E no momento da tentação, veja o que é que o diabo falou, desafiando Jesus. E ele disse assim: "Se és o Filho de Deus." Não foi isso que ele falou? Se és o Filho de Deus, faz isto, faz aquilo. Ele só esqueceu de um pequeno detalhe. Algo que, se ele falasse, seria contraprodutivo para aquilo que ele queria fazer. Ele disse: "Se és o Filho de Deus." Ele só esqueceu de uma pequena palavra que o Pai tinha acabado de falar para Jesus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O diabo disse: "Se és Filho de Deus." Ele não disse "se és Filho amado de Deus", porque para o diabo não interessa relembrar você de que você não somente é filho, mas é um filho amado. O diabo gosta de vir acusando, colocando tentações, quando você está forte, quando você jejuou, quem está te esperando lá do outro lado, quando você sai do encontro, quando você sai do culto, querido, não é os anjos para te servir, não. Entre você e os anjos tem um diabo, tem um demônio para confrontar você naquilo que você acredita. Naquilo que você acredita. E é naquele momento que nós ouvimos a voz do diabo que tenta nos dizer: "Você se acha filho de Deus?" E nós temos que responder: "Eu não sou só filho, só um detalhe, eu sou filho amado." Você vai me acusar de alguma falha minha? É verdade, eu errei, pisei na bola. Mas sabe, o que me sustenta não é o meu amor por Ele, apesar que a cada dia eu vou trabalhando por Ele. Quando eu errar, não vou me sentir condenado, vou me arrepender e vou melhorar. Mas o que me sustenta é a capacidade de Deus me amar de uma forma perfeita. Isso me segura de pé. Eu sou filho, mas eu sou filho amado. E o diabo não quer que você saiba disso. A tentação na nossa vida perde sua força quando somos lembrados do amor de Deus por nós. Não se gabe do seu amor por Deus. Gabe-se mais do amor de Deus por você. Porque isso vai te segurar de pé. Amém? Vocês receberam a palavra de hoje? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu sei que Deus está aqui hoje, e se Ele me trouxe aqui para falar esta palavra, é porque tem algo que Ele quer fazer na tua vida. Talvez alguns de vocês estão extremamente bem, servindo a Deus, se alegrando, mas talvez vocês vão se lembrar de alguns momentos em que vocês
durante algum tempo se sentiram mal por alguma falha, algum erro. Porque você reclinava toda a tua fé em cima da tua capacidade de amar a Deus. Eu queria te convidar para começar a se gabar como João. Não gabar de uma forma soberba, mas dizer com mais frequência: Deus me ama. Jesus me ama. Eu errei, Senhor Deus, como eu estou arrependido. Eu não deveria ter falado aquilo. Não devia ter agido assim, mas Senhor, eu sei que Tu me amas mesmo assim. E eu preciso do Teu perdão. O facto de Deus te amar não significa que você não tem que confessar o teu pecado. Mas o amor dEle facilita você se aproximar dEle. E você se sentir digno de receber o seu perdão. Amém? Então eu gostaria que nesta manhã você fechasse os teus olhos e dissesse: Deus, eu quero aprender mais acerca do Teu amor. Eu quero confiar mais no Teu amor por mim. Eu quero fazer grandes coisas por Ti, mas eu sei que poderá haver momentos como Pedro. Eu sei que ele não queria negar o Senhor, mas na hora H houve uma falha. É por isso que quando Jesus no final, antes de subir, Ele disse: Pedro, Tu me amas? E ele disse: Senhor, Tu sabes que eu tenho amor filéu por Ti. Amor filéu é aquele amor fraternal. Tu me amas, Pedro? E ele disse: Senhor, Tu sabes que eu tenho esse amor de amizade por Ti. Pedro já não estava disposto a se gabar do amor que ele tinha por Jesus. Ele já estava sendo mais cuidadoso. E no final disse: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo de verdade com amor ágape. Tu sabes. Ele disse: então cuida das minhas ovelhas. Nós temos que nos gabar mais do amor de Deus por nós. Permita que o amor de Deus invada o teu coração. Comece a se lembrar do que Deus fez na cruz do Calvário por você. Desse amor que não falha. Esse amor que não aumenta, não diminui. Esse amor que é perfeito. E permita que essa visualização, essa compreensão desse amor possa fazer você um receptor, um vaso para receber tudo que Deus tem de maravilhoso para a tua vida. Ele tem coisas e bênçãos tremendas para te entregar, mas é necessário você conhecer o amor dEle, se apegando a Ele, aprendendo dEle, que é manso e humilde de coração. Se tem aqui alguém nesta manhã que gostaria de conhecer melhor este amor de Deus, que gostaria de experimentar mais e dizer: olha, eu tenho dependido um pouco do meu amor, eu talvez sou um desses, talvez não é agora, mas tem havido momentos, eu me abato. Há coisas que acontecem que o meu amor, ele tem momentos de diminuição, e isso é um facto para todos nós. Eu teria que vir aqui na frente por causa disso também. Mas você quer transportar agora a tua confiança, não para o teu amor para com Deus, mas do amor dele por você. Eu gostaria de poder orar com você, a liderança. Se você gostaria de vir aqui na frente, nós vamos poder orar com você, para que o teu amor para com Deus possa aumentar. O teu amor por Deus possa aumentar, mas baseado no amor que Deus tem por você. Permita Deus te quebrantar neste dia. Saiba que as tuas falhas, os teus erros não são grandes demais para um Deus que ama perfeitamente e cujo perdão não tem limite. Cujo perdão não tem limite. Deus é um Deus fiel e Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, se apresente a Ele. Ele te ama, Ele te ama. Se você falhou, se o teu amor, a tua fé está fragilizada, vá até Ele, porque Ele não deixou de te amar. Talvez Ele vai precisar corrigir alguma coisa. Talvez Ele vai ter que puxar a tua orelha. Mas Ele te ama. Ele está fazendo isso porque será melhor para você. Porque Ele te ama. O amor dEle é inquestionável, infalível, inquebrável, insubstituível. Confia no amor de Deus. Confia no amor de Deus.